Mostrou-se ainda Jesus aos seus discípulos sobre a borda do mar de Tiberíades. E desta sorte apresentou-se a eles Simão Pedro e Tomé chamado Dídimo, Natanael que fora, como sabem, das terras de Caná da Galileia, de Zebedeu os filhos. Mais 2 outros dos discípulos seus estavam juntos. Eu vou pescar, lhes disse Simão Pedro. Responderam-lhe os mais: também nós outros vamos contigo. E pois saíram todos e entraram numa barca. Mas nessa noite nada apanharam eles. Em rompendo a manhã, vem Jesus sobre a ribeira e disse-lhes: ó moços, coisa alguma que se coma não tendes. Responderam-lhe os discípulos: não temos nada. Então disse Jesus: lançai a rede para a parte direita aí da barca, e achareis muito. A rede, pois, lançaram e não puderam mais trazê-la acima, tão grande a multidão era de peixes. E logo vendo aquilo, este discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E Pedro, assim ouvindo dizer que era o Senhor, tomou a túnica, porque se achava nu, e ao mar lançou-se. E vieram na barca os outros todos. Como estavam da terra só distantes o espaço apenas de 200 côvados, cheia de peixes, arrastaram a rede. Quando em terra saltaram, viram postas umas brasas e um peixe em cima delas, e assim também um pão. Jesus lhes disse: dai-me alguns destes peixes que apanhastes. Então subiu a barca Simão Pedro e tirou para a terra de sua rede 153 dos grandes peixes. E sendo ela tão cheia e tão pesada, nem sequer se rompeu. Jesus lhes disse: vinde, comei. Nenhum, porém, daqueles que se achavam ali lhe perguntou: quem és tu? Porque já todos sabiam que era ele o Senhor. Jesus, no entanto, veio e tomou o pão, e então do peixe como do pão lhes deu. E esta foi a vez terceira que Jesus mostrou-se aos olhos dos discípulos, como dantes, depois que ressurgira dentre os mortos. Tendo comido, pois, os seus discípulos, perguntou Jesus Cristo a Simão Pedro: Simão, filho de João, mais do que estes tu me amas? E Pedro respondeu-lhe: sim, ó Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus por estes termos: apacenta, Simão, os meus cordeiros. Outra vez perguntou Jesus a Pedro: Simão, filho de João, dize, tu me amas? Simão Pedro de novo respondeu-lhe: sim, ó Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus por estes termos: apacenta, Simão, os meus cordeiros. Terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, dize, tu me amas? Tornou-se triste Pedro e já sentido, porque terceira vez, se ele o amava, perguntou-lhe Jesus e respondeu-lhe: tu conheces, Senhor, todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta, Simão, minhas ovelhas. Em verdade, assim te digo, quando eras mais moço te cingias e andavas tu por onde te convinha. Mas quando fores velho e já curvado, as mãos estenderás, e será outro que te cinja e te conduza os passos para onde sozinho tu não queiras. Isto disse Jesus para mostrar-lhe o gênero de morte com que havia de dar glórias a Deus. Depois ainda, falando ao mesmo, disse: vamos, segue-me. Voltando-se, viu Pedro esse discípulo que Jesus tanto amava e que estivera durante a ceia reclinado sempre sobre o seu peito, e perguntado havia quem seria o traidor. Assim que Pedro o viu, logo a Jesus por estes termos dirigiu-se: Senhor, e quanto a este? Disse-lhe então Jesus: o que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu.
correu logo este dito entre os irmãos, que aquele tal discípulo não morreria. Entanto, ele não disse: não morre, mas somente: o que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Muitas coisas Jesus fez mais ainda, às quais, se referir, nós procurássemos uma por uma. Nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que se houvesse de escrever. E disse: